Jesus Cristo, Rei da Paz. Jesus Cristo, Rei da Paz. Jesus Cristo, Rei da Paz. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez formulo os votos de boas-vindas. Estamos aqui na casa do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor por excelência. Mais uma vez temos a oportunidade de confrontar a nossa vida com a palavra do nosso Deus. Hoje a igreja celebra o 5º domingo do tempo comum. A liturgia da palavra convida a todos nós a sermos luz do mundo e sal da terra. Convida a todos nós a moldar o nosso comportamento, a moldar as nossas atitudes de acordo com a palavra, de acordo com os ensinamentos de Jesus. A primeira leitura foi extraída do livro do profeta Isaías. E nesta leitura, o profeta Isaías, nós já sabemos qual é o contexto em que o profeta fez as suas profecias. E podemos enquadrar em 3 fases da história do povo de Israel: antes do exílio, durante o exílio e depois do exílio. Essa leitura que nós ouvimos aqui é tirada da última fase, que é depois do exílio. Quando o povo de Israel saiu da Babilônia, é claro, chegaram à sua terra natal com forte expectativa, com muita ansiedade, mas do ponto de vista prático, as coisas não estavam a correr bem. E nós sabemos, ainda hoje, quando as coisas não estão a correr bem, as pessoas vão recorrendo a uma série de práticas. Esse capítulo 58 de Isaías nos fala sobre a prática do jejum. É interessante, mesmo recorrendo à prática do jejum, as coisas mesmo assim ainda continuavam na mesma. E é claro, quando assim acontece, vão se levantando uma série de porquês. Por que nós estamos a nos mortificar, estamos a jejuar, estamos a orar, estamos a fazer penitência e mesmo assim as coisas permanecem na mesma? Mesmo assim o sofrimento continua. Mesmo assim a injustiça continua. Mesmo assim, os problemas continuam. Então, é assim que o profeta Isaías, ele aproveita aqui para esclarecer, meus irmãos e minhas irmãs, muitas das vezes nosso problema não é tanto o coração, não é tanto submeter o nosso corpo ou a nossa vida à tortura ou a mortificações. O mais importante aqui é que o profeta chama a nossa atenção e nós devemos aprender a fazer as coisas conforme o Senhor quer, conforme o Senhor aprecia. Aqui, segundo o próprio texto, o profeta chama a nossa atenção de que o Senhor não queria mortificação, mas sim atitudes práticas. Atitudes concretas. Por isso que ele aqui começa logo assim: reparte o teu pão com o faminto, dá pousada aos pobres sem abrigo, leva roupa ao que não tem que vestir, e não voltes as costas ao teu semelhante. São essas obras. É claro, quem cumpre na íntegra tudo isto, não tem como quando jejuar, não tem como quando orar, não tem como quando fazer uma penitência, Deus não corresponder. Então hoje também, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor convida a todos nós a rever profundamente as nossas práticas de piedade.
É claro que o profeta, nem tão pouco eu, estou contra as práticas da piedade. As práticas da piedade devem acompanhar as obras. É importante que haja esta correspondência. Porque nós muitas das vezes, meus irmãos e minhas irmãs, viemos aqui à missa, mas só que muitas das vezes o nosso comportamento no cotidiano deixa muito a desejar. Até inclusive, quer dizer, os que vivem à nossa volta vão colocando em causa e vão observando, mas, meu Deus, se essa pessoa que resta a fazer isso, o que será de mim? Nem parece é cristão, nem parece é da igreja, nem parece ora, nem parece assado cozido. Então hoje, meus irmãos e minhas irmãs, o profeta Isaías chama a nossa atenção, convida a todos nós, se você quiser que a tua oração seja atendida, pratica boas obras. E mais à frente, o profeta chama a nossa atenção. Quem praticar as boas obras não terá como o Senhor não atender. E nós sabemos que as boas obras estão no alcance de todos nós. Então, mais à frente, ele convida a todos nós a sermos luz. E hoje, praticamente, a liturgia gira mesmo à volta da temática do sal e da temática da luz. Então hoje, meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir essa força do alto para que o Senhor nos ajude a ser essa luz. Ele diz assim: então a tua luz despontará como a aurora e as tuas feridas não tardarão a sarar. É claro, quem praticar as obras de misericórdia. Hoje também, meus irmãos e minhas irmãs, somos chamados a praticar, a termos boas obras. Mesmo até uma coisa pequenininha. Vou dar aqui um exemplo. Estamos a começar praticamente um ano letivo. Procura refletir para, meu Deus, o que eu posso fazer, sei lá, por uma criança, se calhar não sabe como adquirir livros. Muita posto na meus filhos, passaram para a classe a seguir, ou cresceram, ou quarto, então, aqueles livros tu pode muito bem oferecer ao filho da vizinha, que não sabe como fazer. Ou mesmo lutar para que possa matricular, ou então, pelo menos, primeiro ou segundo, uns 3 meses, para uma criança carente, que não sabe o que fazer. Pode ser familiar, ou mesmo um vizinho, ou mesmo pronto, uma criança ali, à sorte. Há quem está aqui, se quiser, não tem mais criança à sua volta, aliás, um filho, um bebê em idade escolar, mas se calhar à nossa volta tem crianças que não sabem como fazer, que as mães de facto estão à rasca. Quer dizer, mal o ano letivo começou, nem sequer foi à escola, porque não tem nem sequer nem bata, nem tampouco material escolar. Então, são as atitudes práticas que hoje o Senhor nos convida a fazer. É aquela situação do momento, e eu como cristão, eu como homem de Deus, eu como luz do mundo, tenho que procurar fazer alguma coisa. Aqui o Santo Evangelho, o Senhor chama a nossa atenção, convida a todos nós, diz assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nós sabemos qual é a missão, qual é a função do sal. O sal serve para dar sabor à comida, para proteger dos vermes. O sal tem muitas funções, e nós sabemos quando um alimento não tem sal, é claro, quer dizer, mesmo até o doutor nos recomenda, por favor, senhor, tire o sal, mas mesmo assim, nós não aceitamos consumir um alimento sem sal. Porque de facto, o sal mesmo dá sabor, faz com que a pessoa, quer dizer, quando vai se alimentar, com toda satisfação. Então, este sal que o Senhor convida a todos nós a ser, o que é o nosso comportamento.
É de que a vida de um homem de Deus, a vida de uma mulher de Deus, tem que realmente ter esse sentido. Seja lá o que possa acontecer, nós nunca devemos perder sentido da nossa própria vida, porque nós sabemos quando a nossa vida não pode faltar sabor. Não pode ser aquela vida tipo uma vida insossa, quer dizer, sem sabor, sem aquele ânimo. Então hoje, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor convida a todos nós a ser esse sal da terra, para que possamos, é claro, automaticamente contagiar, dar sabor à vida de todos quantos estiver à nossa volta. Aqui, igualmente, aqui o simbolismo da luz. Nós sabemos qual é a missão que tem a luz. A luz significa vida. Luz significa desenvolvimento. E nós aqui em Angola sabemos muito bem disso. Quando não há luz, automaticamente as coisas, quer dizer, sobem. Então hoje aqui o Senhor nos ajuda a olhar aqui a imagem da luz e devemos comparar com o nosso comportamento, sempre no sentido de ganhar outras almas, iluminar aqueles que estão à nossa volta. O tema desta semana está profundamente ligado com a temática da semana passada, que nos falava sobre as bem-aventuranças. Então hoje, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso Deus convida a sermos sal da terra, convida a sermos esta luz do mundo. É claro, na prática da solidariedade. Somos convidados a sermos sensíveis perante as preocupações do próximo. Não devemos só olhar, sei lá, no nosso umbigo, olhar só na nossa despensa, ou olhar só na nossa casa, não. Mas sim, também devemos aprender a olhar o que há à nossa volta. Este aqui é o papel do sal e também aqui o papel da própria luz. Então, meus irmãos e minhas irmãs, e é claro, quem é sal da terra, quem é luz do mundo, deve procurar fazer tudo o que tiver no seu alcance para evitar, quer dizer, não ser contagiado pelas más práticas da própria sociedade. Nós sabemos a missão do sal, por exemplo, não aceita a corrupção. Então, quando se coloca o sal num produto, numa carne ou num peixe, dificilmente os bichos vão lá. É para chamar a vossa atenção de que nós devemos combater fortemente o espírito da corrupção. Porque muitas das vezes, quer dizer, no meio em que nós vivemos, somos contagiados. Não, pode tirar, não, é fácil, em pouco tempo vais alcançar todos os objetivos, não adianta. Um dia pode sair caro. Devemos sim apostar naquilo que é a orientação do próprio Senhor. Pouco a pouco vamos realizando, construindo a nossa própria vida. Então hoje, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor convida a todos nós a refletirmos e a pensarmos seriamente nas nossas obras. Nós temos que ter obras, meus irmãos. Porque não adianta, é interessante o que diz Tiago mais à frente. Não adianta para não, eu sou da igreja, eu tenho fé, eu oro, eu jejuo, eu não sei o que mais. Mas se não tiver obras, meus irmãos e meus irmãos, não tem sentido. Então hoje o Senhor convida a todos nós a refletir seriamente e abandonar imediatamente as más obras e, é claro, cultivar as boas obras. Então, oxalá, meus irmãos e minhas irmãs, que esta palavra nos ajude realmente a rever a nossa vida e a apostar nas boas obras. A segunda leitura foi tirada da Epístola de São Paulo aos Coríntios. E nesta carta, São Paulo, de facto, chama a nossa atenção, partilha conosco onde é que ele encontrou o sucesso, o êxito da sua missão. Nós sabemos de que
Paulo, durante o seu ministério, não foi fácil. Paulo enfrentou muitas dificuldades. Isso aí vem lá na carta, no livro dos Atos dos Apóstolos, quando Paulo fez a sua pregação em Atenas, no Areópago. Foi duro. Paulo não conseguiu atingir o objetivo. Nós sabemos de que Atenas, Grécia, é visto como sendo o berço do pensamento lógico. E nós sabemos, e quem vai nesses sítios assim, é claro, se quiser falar de alguma coisa, tem que procurar apresentar o pensamento, apresentar o discurso, obedecendo às características do pensamento lógico. Paulo começou a falar da ressurreição, começou a falar do céu, começou a falar de uma série de coisas espirituais, e é interessante, lá os ouvintes começaram logo, quer dizer, a sair lá do Areópago. Isso deixou Paulo completamente frustrado. E esse acontecimento começou também a se divulgar em outras comunidades. E também essa situação chegou até Coríntio. Por isso que ele aqui afirma, eu vim aqui não apresentar uma sabedoria humana, mas sim, quer dizer, uma sabedoria do Espírito Santo, uma sabedoria de Deus, em que de facto tem como centro Cristo crucificado. E Paulo de facto não vacilou, não recuou, continuou de facto a falar de Cristo crucificado. É para chamar a nossa atenção muitas das vezes, meus irmãos e minhas irmãs, sobretudo nós que trabalhamos com a pregação, às vezes não encontramos sucesso das nossas pregações. Às vezes a gente fica aqui a pregar sem alcançar o próprio objetivo. É claro, aqui Paulo nos ensina de que nós não devemos parar. Há sempre uma alma, há sempre alguém que acolhe bem aquela palavra. Esta palavra que a gente vai pregando transforma sempre a vida de alguém. E é claro, também é para chamar a nossa atenção aquilo que nós falamos em espiritualidade, espírito de Icabô. Nós fica isso, padre. Nós sabemos, às vezes, nas comunidades, vai-se lutando para, por exemplo, quer dizer, tirar um determinado líder. Tirar alguém que está, digamos assim, a construir fortemente, e quando ele sai, tudo desaparece. E acabou, significa a glória de Deus já não habita mais. Quer dizer, parar tudo. Isso aconteceu do ponto de vista bíblico, aconteceu na história de Feni e Finéias, os filhos de Eli. Nós sabemos, foram para o combate, entrando no combate, acabaram por morrer, e é claro, deixou a mulher concebida. Quando chegou a notícia, ela deu a luz, e é claro, aquele filho, ele deu o nome de Icabô, que significa a glória de Deus já não habita mais em Israel. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o mais importante hoje, a palavra do Senhor convida a todos nós a levantarmos as nossas cabeças e apostar fortemente nas obras. E falando aqui em obras, está no nosso alcance. Então, por favor, meus irmãos e minhas irmãs, estamos a começar o ano letivo, faça alguma coisa para alegrar pelo menos uma criança. Eu sei que você não tem mais bebês, não tem mais miúdos ou miúdas em casa. Sei lá, vai ter uma vizinha. Ou mesmo, sei lá, algum familiar. Procura fazer alguma coisa para alegrar pelo menos uma criança. Então hoje vamos pedir essa força do alto. Oxalá que realmente cada um de nós aqui hoje possa alegrar pelo menos uma criança no começo desse novo ano letivo. Então vamos pedir a Virgem Santíssima para que possa interceder por todos nós. Ela que de facto foi uma mulher de muita obra, que também possa interceder por nós, para que nós possamos ser homens e mulheres de obra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.